Então, queridos, graça e paz, Deus abençoe, bom estarmos juntos mais uma vez, caminhando nessas devocionais nossas. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor vem ministrando nesses dias. Os dias são dias bem adversos e a gente às vezes acha que por estarmos servindo ao Senhor ou por termos uma relação com Deus, as coisas podem não acontecer na nossa vida, as adversidades, mas não é assim, né? Isso é muito contraditório, porque realmente é possível nós passarmos algumas lutas, algumas adversidades. É bem provável que a gente passe, né? A gente não está fora de toda essa situação. E o livro de Eclesiastes fala muito forte sobre isso. No capítulo 9, no verso 2, eu vou ler para vocês rapidamente, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Então, até aqui só. Depois você pode ver aí o texto por completo no nosso vídeo. Bem, o livro de Eclesiastes fala que tudo pode acontecer, as coisas, tudo pode suceder tanto com aquele que serve ao Senhor, como aquele que não serve, como aquele que tem uma vida de pureza, de santidade, como aquele que não tem. É possível que a gente passe algumas adversidades. E o apóstolo Paulo fala muito forte sobre isso no livro de Efésios, quando ele diz que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mau. E diz o texto que, havendo feito tudo, a gente permanecer firme. É muito tremendo isso, porque o apóstolo Paulo está falando ali no sentido de guerra espiritual, de conflitos espirituais, de manifestações espirituais que acontecem. Os versículos anteriores, ele expressa claramente isso, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores do mundo das trevas, enfim. E ele continua o texto e ele fala claramente nessa passagem que eu li aqui agora, que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E ele está se referenciando ali, a referência dele, ele se referencia, melhor dizendo, a questão de nós estarmos firmados ou firmes quando vier os dias maus. E Eclesiastes, como eu já falei, ele diz que tudo nós podemos passar, nós estamos suscetíveis a todas as coisas, tanto aquele que serve o Senhor como aquele que não serve. Baseados nisso, nós começamos a perceber que no meio dessa história de vida que temos, na nossa trajetória, nós precisamos verdadeiramente viver o tempo de nos revestir da presença do Senhor, da armadura de Deus. Veja, a armadura de Deus. O livro de Efésios fala sobre isso, revestível de toda a armadura de Deus. Não é a minha armadura nem a sua armadura. Não são as nossas armaduras, as nossas estruturas, a nossa capacidade, a nossa força, o nosso pensamento positivo, a nossa ideia de que tudo vai mudar. Não é isso, mas é nós nos revestirmos da armadura que vem de Deus. E há uma passagem na Bíblia, no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, que Davi ele vai diante do exército de Israel, a mando do seu pai, para levar alimento para os seus irmãos e para o exército. E chegando ali, ele se depara com uma situação, parece que o dia mau chegou ali naquele momento, havia um gigante confrontando toda a nação, e Davi, ele se sente incomodado com aquilo, e ele vai tentar, ou ele vai buscar a derrota daquele gigante, e ele se reveste de uma armadura de Saul. Saul coloca a armadura de Saul nele, e ele não consegue andar. Então nós percebemos que a armadura de Saul não entra em Davi. E o que Davi faz? Davi tira a armadura e diz: eu não consigo andar com essa armadura. Ou seja, as estruturas humanas são impossíveis de nos manter firmes diante de situações adversas. E diz o texto, queridos, que ele toma nas mãos dele a funda, o alforje e o cajado, e pega algumas pedras na beira do rio e vai diante de Golias. E aí nós conhecemos a história: Davi derrota Golias. Ele se estrutura
daquilo que é o dia a dia da vida dele. Ele era um pastor de ovelhas e essa eram as suas, vamos dizer assim, o seu dia a dia. Isso era aquilo que ele vivia no dia a dia. Essas eram as suas estruturas do dia a dia. Mas o que nós percebemos claramente é que ele se reveste da armadura de Deus, porque ele vai diante de um gigante e diz: olha, você vem contra mim com espada, lanças, escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos parar aqui um pouco e depois eu vou dar continuidade a essa devocional. Amanhã a gente continua um pouco dessa devocional. Guarde isso no teu coração. Tempo de nos revestirmos com as armaduras de Deus. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz. Seja o Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. He's alive.